Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e hoje nós estamos continuando a nossa porção da semana, a porção Bereshit. Hoje nós iremos tratar sobre Cristo no Antigo Testamento ou na Torá. Nós iremos tratar um pouco sobre quem é o Criador dentro das Escrituras. Iremos tratar sobre o Evangelho de João, capítulo 1, certo? Então nós iremos falar um pouco hoje sobre a criação. Como nós estamos ainda na porção Bereshit, a porção Bereshit ela tem por leitura oficial Gênesis capítulo 1 até o capítulo 6, versículo 8. E também as leituras dos profetas dessa porção encontra-se em Yeshayahu e Isaías, capítulo 42, versículo 5, até o capítulo 43, versículo 10. Mas temos aí uma leitura em particular, que é Isaías, capítulo 42, versículo 5, até o versículo 21. E hoje uma das leituras da Brit Hadashah encontra-se justamente em Yohanan, capítulo 1, versículo 1 ao 18. O verbo se fez carne. Então, nós iremos tratar sobre esse assunto hoje, mas também outras leituras da Brit Hadashah que vão tratar de genealogias, certo? Essas genealogias nós poderemos tratar em uma outra oportunidade, ok? Então, Lucas capítulo 3, versículo 23 ao 28 é uma das genealogias. Temos também Mateus, capítulo 1, versículo 1 ao 17, e ainda falando sobre o divórcio e o princípio, Mateus capítulo 19, versículo 3 ao 9, temos também 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 ao 20, e também capítulo 15, versículo 35 ao 58. Temos ainda outro escrito de Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 21, Efésios, capítulo 5, versículo 21 ao 32, Colossenses 1, versículo 14 ao 17, 1 Timóteo 2, 11 ao 15 e Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 3 e capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 11. Ok? Também temos o capítulo 11, versículo 1 ao 7 de Hebreus. E ainda a epístola de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 até o 14. Essas são todas as leituras da Brit Hadashah para a porção Bereshit. Demorou um pouco a nossa lista aqui, mas vamos aprender um pouco hoje sobre quem é o Mashiach na Torá. Ok? Então, vamos dar início aqui. No Evangelho de João, nossa leitura de hoje encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 1. Isso mesmo. Gênesis, capítulo 1. Versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Foi a tarde e a manhã, o dia 1. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas,
haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Meus amados, nossa leitura de hoje trata-se até aqui, ok? Mas o que João tem a ver com isso? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio, ou seja, no Gênesis, em Gênesis, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja bem o que aqui João vai dizer. De acordo com João, quando nós poderemos entender essa declaração, ele dizendo o seguinte: no início de tudo, o Verbo, a palavra, a fala, foi a fala, a palavra, quem criou todas as coisas. A palavra, aquilo que saiu da boca do Criador, foi que criou todas as coisas. Por quê? Ele disse: haja luz, e houve luz. Meus amados, quando Deus estava falando ali, ele estava usando a palavra. João, ele vai declarar o seguinte: no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas pela palavra. Sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Olha que declaração interessante. Tudo foi feito pela palavra. No texto de João, João vai estar colocando Yeshua no nível da boca de Deus. João estará ali colocando Yeshua como se ele fosse a palavra que saiu da boca de Deus no momento da criação. Em outras palavras, de acordo com Yohanan, quem criou todas as coisas foi Cristo. Isso mesmo. Cristo foi o Criador de tudo, pois Cristo é a palavra, ele é o Verbo, ele é a fala de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Meus amados, o que as Escrituras têm para nos ensinar é que Cristo, ele é o Criador. Uma vez que conhecemos esse nome, nós então sabemos o nome de nosso Criador. Cristo veio ao mundo, ele veio para o que era seu, porém os seus o rejeitaram. Aí as pessoas pegam essa fala de João, no Evangelho de João lá, né? Que diz que ele veio para o que era seus, porém os seus o rejeitaram. E diz que ele veio para os judeus, porém os judeus o rejeitaram. Interessante que o texto não diz judeus. O texto diz para o que era seu. Ele veio para o mundo e o mundo o rejeitou. Não foi apenas os judeus quem o rejeitaram, mas o mundo inteiro. Você
também o rejeitou. Veja só o que é que João vai dizer. Na leitura que nós temos hoje do Evangelho de Yohanan. No capítulo 1, versículo 10. Ele diz: estava no mundo. O mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Veja que o texto fala-se do mundo, não apenas do povo judeu. Meus amados, esse negócio de querer dizer, olha, Jesus veio para os judeus e os judeus o rejeitaram, isso é armadilha, isso é mentira, antissemitismo. Não foi apenas os judeus que o rejeitaram, mas os gentios, os não-judeus, também o rejeitaram, pois fizeram a mesma coisa que os judeus estavam tramando fazer. Você, seus antepassados, os seus bisavós, tataravós, tetravós, que estão lá a sua geração, de 20 gerações atrás, são igualmente culpados. Sua geração, de 20 gerações atrás, sua família, de 20 gerações atrás, a nossa família, é igualmente culpada pela rejeição ao Filho de Deus. 20, 25 gerações atrás, aproximadamente 21 gerações atrás, nossa família é culpada pela morte do Filho de Deus, porque nós o rejeitamos. Não foi somente os judeus, você também é culpado. Porque o texto bíblico diz, estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Se o mundo foi feito por ele, o mundo, quem é o dono do mundo? Ele veio para o mundo e o mundo não o recebeu. Amados, as pessoas precisam parar de tentar sempre puxar sardinha para o seu lado e ler a Bíblia como ela realmente é. Ler a Bíblia como ela realmente é o que vai dar o entendimento que você precisa para crescer na graça e no conhecimento do Senhor Yeshua. Deixar os óculos teológicos de Roma e se apegar às origens da Bíblia, às origens desse livro, aprender a Bíblia de acordo com suas raízes, procurar restaurar o Evangelho, vai fazer você se aproximar mais de Deus. Não tenha dúvidas disso. Procure aprender de Deus. Procure fazer a vontade de Deus. Cristo é o Criador. Ele é o Todo-Poderoso, porque o Pai o colocou nessa posição. Agora tem uma coisa, viu? Não vá pensando você que eu creio em Trindade, que não creio. O que eu tenho para passar aqui não tem nada a ver com Trindade. Depois estarei passando uma explicação sobre o que é a Trindade, né? Que muitos aqui possa ser que nem conheçam, mas não. Trindade não é uma doutrina bíblica, é uma doutrina pagã do cristianismo atual. Paganismo. Não tem embasamento nenhum nas escrituras. O que há é uma tentativa de adaptação da igreja, colocando conceitos que a Bíblia desconhece. Certo? Então a Bíblia não conhece esses conceitos de trindade. Isso é uma, por assim dizer, uma, entre aspas, revelação que a igreja disse ter. Sendo que o Deus bíblico, ele é um, não único. Ele é um, não três em um.
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve Israel, o eterno nosso Deus. O eterno nosso Deus é um. Ele é um, não três em um, mas um. Acabou. É esse Deus que a Bíblia ensina. Ok? A Bíblia não ensina outro Deus. Cristo, ele é a personificação desse Deus. Cristo, ele é inferior ao seu Pai. Ele não está no mesmo patamar do seu Pai. Não. Isso é doutrina cristã. Não tem nada a ver com a Bíblia. Ah, pastor, e onde é que o senhor pode me provar que Cristo é inferior ao Pai? Vamos lá. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 27, diz assim: porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está, veja bem, que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Yeshua, ele é inferior ao seu Pai, por quê? Porque ele vai se sujeitar ao seu Pai. Em primeiro lugar, o Pai sujeitou tudo ao Filho, exceto ele mesmo. Ou seja, o Pai entrega todo o poder ao Filho, exceto ele mesmo. Para que quando chegar o dia da prestação de contas, o Filho dê conta de tudo que o Pai o entregou, e assim Deus será tudo em todos. Isso mesmo. Cristo é inferior ao Pai, porém todo-poderoso, porque o Pai o colocou nessa posição e deu essa autoridade a ele. Ele é Senhor, ele é Jeová, ele é todo-poderoso, ele é o Criador. Quando a criação foi feita, ele era quem estava criando, pois ao Deus dizer haja luz, quando Deus fala, era ali o Filho que estava fazendo a criação. Imagino eu agora, o pai conversando com o filho lá sentindo aquela vontade, aquele desejo de ter alguém para ficar ao seu lado, de ter companhia. Pai, eu preciso ter alguém do meu lado. Permita-me que eu crie. A Bíblia não diz isso, é um pensamento meu. Permita-me que eu crie pessoas que me queiram, que também sintam esse mesmo desejo, essa mesma vontade de estar ao meu lado, como eu sinto vontade de estar ao lado deles. Dê-me sua permissão para que eu crie. Então ele, como Deus, deve ter pedido lá ao seu pai, e o pai disse: meu filho, faça. Tudo está entregue em suas mãos. Você que irá administrar tudo. Depois, eu irei ver tudo o que você fez. Aí então está escrito: haja luz, e houve luz. O texto bíblico diz: Deus disse, haja luz, e houve luz. Quando Deus estava criando, ele estava usando a palavra. A palavra aqui é Yeshua. Yeshua é a boca de Deus. Ele é a palavra de Deus encarnada.
Ele é o Verbo encarnado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Yeshua é o Todo-Poderoso. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nada. Dou graças a Deus que apesar disso, apesar dele ser inferior ao Pai, mas ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre a natureza, ele é quem controla a natureza, ele é quem manda chuva e a chuva obedece, ele é quem faz o vento soprar e ele sopra. Ele é quem nos dá o fôlego de vida, porque o Pai nos entregou a Ele. Por esse motivo não é pecado adorarmos a Ele. Hebreus vai declarar que é necessário que honremos o Filho da mesma forma que honramos ao Pai. Se você desonrar ao Pai, essa honra que você direciona ao Pai, você precisa direcioná-la ao Filho, senão você estará desonrando ao Pai. Esse é o mandamento que está escrito na Epístola aos Hebreus. Devemos honrar ao Filho da mesma forma como honramos ao Pai. Deve-se haver, sim, adoração ao Filho, da mesma forma como há adoração ao Pai. O Filho é digno de adoração. O Filho é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele foi quem nos criou. Ele é digno. Ele foi quem nos criou. Por esse motivo, que devemos sim adorá-lo, nos prostrarmos diante do seu nome, diante de sua presença, glorificá-lo. Não por ele ser a segunda pessoa da Trindade, isso não existe, ele não é. Ele não é a segunda pessoa da Trindade. Para a Bíblia, não. Mas devemos adorá-lo, porque fazendo assim, estamos também honrando ao Pai. Porque o Pai entregou todas as coisas ao Filho. Toda autoridade foi dada ao Filho. Então o Filho é que tem poder, o Filho é quem tem autoridade, o Filho é Jeová. Adorar ao Pai e rejeitar o Filho, não honrar o Filho, como abre a boca e diz que está honrando o Pai, é desonrar o Pai. Você não deve abrir a boca e dizer, eu honro o Pai, mas o Filho eu honro de uma forma diferente. Você está desonrando o Pai de Cristo. Meus amados, eu dou graças a Deus, porque esse mesmo Criador, ele se fez carne, viu a nossa necessidade de uma salvação, de uma oportunidade de nos aproximarmos dele. Então nos abençoa com esta maravilhosa oportunidade, nos dando forças e demonstrando seu amor por nós lá naquela cruz. Sua dor foi excruciante, seu sofrimento foi horrendo, foi terrível. Mas nada fez ele voltar atrás. Nada. Tudo isso por amor a quem não merecia, viu? Veio para o que era seu, porém os seus o rejeitaram. Meus queridos, buscar a Deus deve ser o nosso principal objetivo. Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. O que significa isso? Significa aproveita o momento para buscar a Deus enquanto ele está disposto a lhe ouvir. Porque vai chegar um momento que ele irá parar de ouvir as nossas orações.
Se o mundo já está no estado que está, imagine quando ele parar de ouvir as nossas orações. O mundo já está no estado que está, ele nos ouvindo. Quando ele tapar os seus ouvidos, como é que não vai ficar? Meus queridos, o momento de buscar a Deus é agora. O momento de se aproximar de Deus é agora. Deus deve ser a nossa prioridade. Cristo, o Mashiach, deve ser nossa prioridade. Ele é o enviado de Deus. Ele é o ungido de Deus. Yeshua HaMashiach. Yeshua, o ungido. Ele é o filho, o servo sofredor. De Yeshayahu 53. Ele é o servo sofredor de Yeshayahu 53. Queira você aceitar ou não, Isaías 53. Aceitando você ou não, não vai mudar aquilo que Isaías escreveu. Inclusive no versículo 8 você pode querer dizer, mas Isaías 53 tem a ver com Israel. Não. O versículo 8 deixa claro que nada ali tem a ver com Israel. O versículo 8 é a chave que aponta um homem só e não uma nação. O versículo 8 deixa claro que ali aponta um homem só e não toda uma nação. Então, não venha querer colocar palavras em minha boca. Isaías 53 tem sim a ver com Mashiach e Yeshua. Então, aqui está a nossa mensagem de hoje. Yeshua é o Criador. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fique com Deus em nome de Yeshua. E que o Eterno nos abençoe com a restauração do Evangelho. Deus abençoe.